o deixei, não aguentei, tento ajudar de longe. Se você soubesse quantas vezes eu escuto isso, cara, é triste, mas olha, trabalhando bem a gente chega lá, a gente manda, a gente informa as pessoas. Porque quando tem conhecimento, você passa a ter liberdade. Liberdade. Liberdade de fato de você poder decidir o que é que você quer fazer. Porque se você não tem conhecimento, você passa a não ter liberdade de escolha, de como você vai lidar com o seu familiar. E você vira refém de opiniões dos outros. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais liberdade você tem. E mais oportunidades de fazer diferente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Vitor Blasio, eu sou médico psiquiatra e eu falo para familiares de alcoolistas sobre estratégias para você levar quem você ama a parar de beber, sem brigar, sem discutir, sem deixar de cuidar de si. E esse vídeo é um vídeo especial em que eu vou falar para você sobre... O tema do vídeo de hoje é: conhecer a doença do alcoolismo é fundamental para você fazer quem você ama parar de beber. Eu vou te mostrar ao longo desse vídeo a importância de você entender o que é essa doença do alcoolismo, como é que ela se manifesta, o que significa isso e, acima de tudo, o que é que você tem a ver com isso e o que você pode usar, como você pode usar essas informações para justamente fazer quem você ama parar de beber. Essa live de hoje eu vou tentar simplificar o máximo possível esses conceitos, tá? Porque eu andei percebendo que muitas pessoas acabam sofrendo o dobro porque não entendem o que é a doença do alcoolismo. E você entender o que é o alcoolismo e como é essa doença permite você compreender as coisas com mais precisão em relação ao comportamento do alcoolista. E também você pode entender que existe solução, que existe uma forma de lidar com isso que faz isso mudar, que existe um jeito, que não é um jeito qualquer, existe um jeito certo, sério, de lidar com isso. E que você, familiar, entendendo isso, facilita muito a sua vida. Certo? Sabendo disso, você será capaz de quê? De perceber no seu dia a dia sinais que, na verdade, são sintomas. E o que esses sintomas significam? Porque, sabendo com o que você está lidando, fica muito mais fácil você começar a entender como mudar isso de uma forma eficaz. Sabendo dos desafios, né, que você vai enfrentar, ou dos desafios que vão acontecer no dia a dia, ou entendendo melhor o que eles significam, você certamente vai conseguir entender, ter mais perspectiva de o que fazer para ele parar de beber. Porque sem saber disso, eu vejo muita gente que fica perdida, patinando de verdade, patinando. Fala: Vitor, meu filho, olha só o que ele faz. Olha só o que o meu esposo faz, olha só o que o meu irmão faz, olha só o que minha mãe faz. Esses são sintomas típicos do alcoolismo que eu vou discutir aqui com você ao longo desse vídeo de hoje, dessa live de hoje. Certo? E assim, ó, entender isso vai te ajudar, eu espero que te ajude de verdade, a entender que não é uma questão pessoal. Essa pessoa não bebe para provocar você, ou porque não se importa com a família. E essas informações podem te ajudar a diminuir a sua raiva e o seu ressentimento. Porque às vezes você pode estar nutrindo sentimentos extremamente negativos, não que o que a pessoa faz está justificado, mas que você pelo menos compreenda. A compreensão é uma forte ferramenta para ajudar você também a se sentir melhor e a entender melhor o que está acontecendo, certo? O alcoolismo é uma doença como qualquer outra, ele é uma doença como obesidade, ele é uma doença como diabetes, ele é uma doença como pressão alta, ele é uma doença como a asma, que são doenças em geral que têm um componente genético e que também tem questões de hábitos de vida. A genética não é determinante para o alcoolismo acontecer. Aumenta as chances de uma pessoa ter alcoolismo dependendo da genética, mas mesmo uma pessoa com a genética muito forte para o alcoolismo, ela pode não desenvolver alcoolismo e ela pode se recuperar do alcoolismo tranquilamente. É possível isso acontecer, não é a genética que trava nada, certo? É uma mistura de estilo, é aí que está uma complexidade. Tem gente que fala assim: Vitor, mas como é que eu posso entender que é uma doença, uma coisa que a pessoa gosta de beber e diz que vai morrer bebendo muitas vezes? Olha,
Então presta atenção nesse vídeo de hoje. É uma mistura, tá? É uma mistura de estilo de vida com doença, que a pessoa acaba ficando presa num comportamento autodestrutivo. E essas reações, né, que a pessoa tem, que o comportamento dela causa, trazem muitos prejuízos para ela e para as pessoas ao redor. Antigamente, tá? Eu quero que você entenda isso melhor. Antigamente, porque tem gente que chega, até na comunidade ACA, tá? Teve só um comentário, para minha felicidade teve só um comentário, mas ainda é muito forte isso na sociedade, de não entender, é sério isso. Para mim é muito surpreendente, mas talvez para você possa ser um pouco novo isso. E eu não quero pecar pela falta de explicação. Há muito tempo atrás, tá? Antes da década de 70, ainda achavam que o alcoolismo era uma falha de caráter, que a solução para o alcoolismo era tipo cadeia, presídio, ou que realmente era uma forma, tinham que ser punidas as pessoas que bebiam demais, porque elas estão ameaçando os bons costumes. E aí o que acontecia? Piorava. Ah, mas eu não vou ficar trazendo uma série de histórias ruins aqui não, quero te mostrar conhecimento transformador. Só que desde 1970, relativamente recente, aí, tem 50 anos, né? Edwards e Gross propuseram um conceito de síndrome de dependência ao álcool, que 7 anos depois, a Organização Mundial de Saúde definiu um novo sistema que perdura até os dias atuais, tá? Tentaram várias classificações de várias formas, tipos de alcoolismo. Isso não é tão importante para você entender agora, tá? Não é tão importante para você entender em momento nenhum, na verdade, tá? É só para você entender que é uma doença. E eu vou te falar alguns elementos dessa síndrome. Síndrome quer dizer o quê? Síndrome são vários fatores, é como se fossem várias peças de um quebra-cabeça que se formam em uma imagem, e isso se traduz por um conceito de transtorno por uso de álcool ou alcoolismo, como é que você queira chamar. E vou te falar aqui 6 grandes elementos principais. Quer dizer, todo mundo vai ter esses elementos? Não. Mas a pessoa vai ter mais do que um. Só que eu quero te deixar uma coisa clara aqui, tá? Hoje em dia, ainda existe uma classificação mais nova, que é do DSM-5, que diz o seguinte, que simplifica tudo o que eu estou dizendo para você. Mas eu vou te explicar agora esses conceitos para você entender o alcoolista que você ama. Mas a classificação mais atual, ela olha de uma forma bem simples, que é a seguinte. Essa pessoa tem um problema na vida dela? Esse problema é causado pelo álcool de alguma forma? Então ela tem um transtorno por uso de álcool. Tá? Eu estou sendo grosseiro, estou sendo um pouco até exagerado, mas para simplificar isso para você. Tá? Para simplificar isso para você. Se ela tem problemas de qualquer origem, por conta do uso de álcool, ela bebe uma vez por mês, mas ela bebe uma vez por mês e briga com o filho, depois, poxa, isso fica uma coisa chata. Pronto. Tá? Agora, primeira coisa, existe um grande contínuo. Contínuo quer dizer assim, uma faixa grande de variação entre a gravidade do alcoolismo. Não é, fulano é alcoólatra porque ele bebe todo dia, olha só, ele acorda de manhã e já bebe, então ele é alcoólatra. Quem não faz isso não é. Não, o alcoolismo não é essa coisa assim, sim ou não, tá? São nuances, são graus de cinza que vão do branco, né, até escurecendo, até ficar preto, né? São graus de cinza que vão de um lado ao outro, são extremos. E aí, se você não estiver atento a esse caminho do meio, que a maior parte das pessoas estão, 12% da população, um pouco menos, brasileira, tem transtorno por uso de álcool, tem alcoolismo. Agora, dessas pessoas que têm alcoolismo, 10% são graves. Muito graves, 9%, mais ou menos, tá? Que tem um alcoolismo mais grave. A maioria das pessoas vão ser menos do que isso. E talvez você passou anos olhando para uma situação e não percebeu que já era um alcoolismo. E eu vou te falar aqui esses 6 sintomas, esses 6 elementos principais. Primeiro deles, tá? Vou passar rapidamente e eu vou para o conteúdo mais direto de como lidar com isso, mas eu acho que isso é importante que você entenda, porque sem entender isso aí você vai ficar perdida ou perdido, tá? Primeiro deles, esses elementos lá que o Edwards e Gross começaram a trazer lá em 1970, até hoje eles fazem sentido, por isso que eu estou trazendo para você. Primeiro deles, aumento da tolerância ao álcool. A pessoa vai ficando mais forte para o álcool.
Então você vê o seu marido, seu esposo, seu filho bebendo muito ou bebendo mais no início do alcoolismo e não tendo tantos efeitos. Parece que ele tem menos sensibilidade ao álcool. Aí parece que a pessoa é mais forte para o álcool. Então, não se liga nisso. Isso pode mudar depois. Pode ser que a pessoa volte a ter sensibilidade para o álcool, mas inicialmente esse aumento da tolerância, a pessoa fica mais forte para o álcool. Isso é um sinal ruim, tá? Isso é um sinal ruim, sinal de alerta, ó, faz parte da síndrome de dependência ao álcool. Que mais? Segundo sintoma, segundo critério, segundo elemento que compõe a síndrome de dependência ao álcool, compulsão por beber, compulsão para beber. Sabe, eu vou tentar simplificar muito isso aqui, tá? Compulsão é um circuito cerebral que vai um pouquinho para trás. Aqui na frente a gente tem uma área que decide os comportamentos, que ela planeja, que é uma área que a gente tem autocontrole, que a gente toma comportamentos inteligentes e programados e planejados. Quando a pessoa começa a beber, desencadeia um circuito no cérebro dela que vai mais para o lado da compulsão. Quer dizer o quê? O autocontrole começa a se perder depois que ela toma o primeiro gole. Depois que ela começa a beber, entra num circuito cerebral um pouco mais de compulsão. Um pouco mais, porque isso não é preto ou branco. De novo, um pouco mais de compulsão. Por isto que se você está vivendo com uma pessoa que tem alcoolismo, você esperar que ela simplesmente diminua a quantidade de álcool, você está correndo um sério risco de se perder nisso, porque a pessoa tem um controle muito maior de não tomar o primeiro gole. Mas depois que começou a beber, aí a parada começa a entrar num circuito compulsivo. E aí é mais difícil. Então, interromper uma pessoa que começou a beber não é muito racional. Percebe? Mas agora cuidado, tem sempre a turma do sempre e nunca. Essa compulsão por beber, por mais que ela exista e seja um dos elementos, ela é intermitente. A pessoa pode um dia, 2, 3, 4, controlar o consumo e olha só que difícil para ela também se convencer. E ela pode se controlar o consumo e achar que está tudo bem. Hoje eu não perdi o controle. Daí vai lá, depois tenta beber de novo. Fica 3 dias bebendo. É a compulsão por beber. Né? Quando a pessoa começa a beber, ela se passa. Né? Não é como se fosse uma pessoa qualquer que não tem isso. A pessoa se passa, se perde. Aquilo começa a ficar muito difícil. E aí se você começar a pensar assim, olha só, ele começou a beber na sexta e bebeu até domingo. Poxa, será que ele não se importa com a família? Não, cara. Não é isso. E eu não estou nem dizendo que ele se importa ou não se importa, mas isso não é um sinal que significa isso. Entendeu? É isso que eu quero que você entenda. Não é esse o sinal que vai mostrar isso. Isso é simplesmente o alcoolismo funcionando, é a doença, o sintoma da parada, se você me permite o termo. Agora, terceiro elemento, a gente vai chegar em 6, tá? Eu vou evoluir um pouco mais rápido. Tá fazendo sentido isso para você? Tá conseguindo entender bem? Eu estou tentando simplificar ao máximo conceitos que são importantes, que eu acho que no dia a dia fazem diferença para você. Olha só, para você familiar, que quer fazer quem você ama parar de beber. E eu vou te mostrar onde a gente vai chegar com isso. Terceiro sintoma, desejo intenso de beber. Desejo intenso de beber. O que é um desejo intenso de beber? É aquela expectativa que a pessoa tem em relação a beber. Poxa, Vitor, mas olha tudo o que está acontecendo na nossa vida, como é que essa pessoa segue tendo desejo intenso de beber? Cara, doença, né? Doença. Ela está presa a isso? É impossível ela parar de beber? Não, mas poxa, terceiro elemento, desejo intenso por beber. Principalmente se tiver situações ou circunstâncias que podem ser chamadas de deixas, gatilhos, que favoreçam, que ativem lembranças que possam aumentar o desejo de beber. E às vezes o desejo de beber ele não é desejo racional de beber, aquela que vontade de beber. Pode ser simplesmente ser difícil tirar da cabeça o pensamento em relação ao alcoolismo. Tá? A Rosa está dizendo, meu marido é assim. Isso é a síndrome, desde 1970, isso é classificado, essa parada acontece, ela é assim, isso é o sintoma do alcoolismo.
É isso aqui que a gente está combatendo, entende? Isso não é o impedimento, isso aqui é o inimigo, tá? Ele não é a pessoa, é o que acontece com a pessoa, porque daí você entende o que está acontecendo ali, é mais fácil reverter, vou te mostrar. Quarto critério aqui da síndrome de dependência ao álcool, né? É a síndrome de abstinência. Aí é uma parte um pouco mais física. São sintomas que aparecem físicos depois que a pessoa bebeu pesado durante um tempo e quando ela reduz ou para de beber, o que acontece? Ela tem a tendência a ter sintomas. Se o álcool é um depressor, né, deprime, ele rebaixa, ele é vamos dizer assim, é um tranquilizante, entre aspas. Quando a pessoa para de ingerir isso, ela fica excitada, o cérebro dela fica excitado, o organismo dela fica... Ele passou muito tempo tentando equilibrar as coisas, mas tinha uma droga depressora. Aí tirou essa droga depressora, a síndrome de abstinência dura alguns dias, em geral alguns dias, e o que acontece? A pessoa tem sintomas desagradáveis, do tipo assim, a pele fica suada, né, sudorese, a pessoa não come no dia seguinte porque tem náusea, ou ela vomita na manhã do dia seguinte, ou ela fica com a sensibilidade a ruído, ou ela fica com variações de humor. Então, depois do dia seguinte de uma que a pessoa enfiou o pé na jaca, ficou dias bebendo, por conta da compulsão, que eu já te expliquei, pode ser que ela acorde, poxa, fique uns dias assim, e às vezes até tremendo. Então, assim, isso pode durar horas ou dias ou horas, tá? Raramente semanas. E muitas vezes a pessoa acaba indo beber para se livrar desses sintomas. Não é, tô lá... O alcoolista não tá lá passeando, calculando, por mais que ele possa até dizer isso para você, porque ele também não entende o que eu tô te explicando. Ele não entende, isso acontece com ele. Isso não é uma coisa que ele decidiu, entende? E daí quando ele não tá simplesmente passeando no parque, daí ele pensa, poxa, eu vou beber. Toda essa série de coisas vai acontecendo. Por isso que precisa do quê? Essa força de vontade que eu te ensino aqui, e eu vou te falar mais sobre isso também, de fazer isso mudar. Certo? Entende? Daí o que acontece? A pessoa, quando tem esses sintomas de abstinência, isso alivia quase que imediatamente quando ela ingere o álcool. Ok, tem várias maneiras de lidar com essa síndrome, mas só para você entender que ela acontece. Não é com todos, mas pode acontecer com muitos. Principalmente quando a pessoa tem isso aí, vai começando a ter um padrão de consumo de álcool. Olha, tais dias, regularmente, ele bebe. Um negócio estranho que acontece sempre naqueles dias, aquele mesmo padrãozinho, igualzinho. E o que acontece? Às vezes é para aliviar esses sintomas de abstinência que ele mal percebe, ele sente como um desconforto, certo? Isso pode chegar a ter níveis graves de convulsão, mas aí é mais a minoria, tá? Agora, quinto critério, aumento da importância do consumo de álcool na vida. E esse tem tudo a ver com os outros, olha só. A gente falou em aumento da tolerância ao álcool, então quer dizer, ele bebe e sente menos efeitos do álcool, então ele bebe mais. Compulsão para beber, ele começa a beber, ele enfia o pé na jaca. O desejo intenso de beber, ele tem vontade de beber, aquele desejo meio irracional pelo álcool. O quarto, às vezes tem um pouco de sintoma de abstinência. Então o que acontece? O quinto elemento, um aumento da importância. A pessoa começa a colocar a vida dela de uma forma a consumir álcool. Ela começa então, olha só, se liga nisso. Ela começa então a colocar o círculo de amizades dela, pessoas que bebem. Ela começa a fazer parecer normal. Às vezes sem perceber isso acontece. Ela começa a fazer parecer normal beber em horários que não é normal beber. Como que ela faz isso? Ela vai lá e se junta com alguém que faz isso. Ou ela vai lá e bebe sozinha. Ou ela vai lá e vai começando a colocar. É como se ela desse prioridade, verdade, Bruno? É como se ela desse prioridade em relação ao consumo de álcool em detrimento de outras atividades prazerosas. Sei lá, o cara gostava de, pescaria. Mas daí a pescaria não é mais o peixe que é o interessante. Mas por conta disso tudo que eu tô te falando. Esse conjunto de coisas. E beleza, mesmo com esses 5 elementos, é possível, e isso aqui, eu tô falando de álcool, isso é alcoolismo, isso não é impedimento.
Isso aqui que eu estou te dizendo não é porque, ai, Vitor, o meu familiar, olha, ele faz isso, ele faz aquilo, ele bebe, começa a sexta, ele vai até domingo, ele não se importa com mais nada, ele só anda com amigos que bebem, ele tem genética para alcoolismo. Querido, querida, todos têm algum grau disso. Esse é o alcoolismo. É um desprazer, sabe, conhecê-lo, né? É um desprazer, mas ele é assim. Esse não é o impedimento, tá? Esse não é o impedimento. Não se apavora com o inimigo, a gente pode vencê-lo. Então, só quero deixar isso claro. A bebida vem em primeiro lugar, né, como a Gabi está falando aqui, quando a pessoa está nessa etapa inicial, tá? Quando ela está sintomática, quando ela está do jeito que é, entendeu? Quando não tem uma intervenção, quando está assim, ó, deixou do jeito que é, e se deixar o alcoolista definir como as coisas vão ser, ele não vai decidir coisa boa, entende? Se deixar ele mandar na vida, nas coisas, ele liderar onde é que vai o relacionamento, onde é que vai a família, ele vai errar, ele vai se perder, e vai se ferrar também. Não é um passeio no parque para ele também. Perceba isso. É importante que você perceba isso. Não é um passeio no parque para ele também. Não é que ele tá lá e ele poderia fazer um monte de coisas a mais. Poderia fazer mais do que está fazendo, provavelmente. Mas entenda que isso é assim, que não é tão simples assim. Entende? Que você pensa, eu só peço para ele parar de beber, ele vai parar. Tá entendendo como esse pensamento começa a ficar mais absurdo agora, que está ficando mais claro? Claro que tem uma série de outras coisas que você pode fazer, e a gente vai falar delas. E eu tenho falado delas em vários vídeos, na Semana ACA, todos os meus vídeos falam sobre isso. E agora tem uma última coisa assim. E o sexto elemento é o seguinte, e ele é amargo, tá? Ele é amargo para todos, talvez é o pior deles, talvez é o mais desagradável, tá? Não é uma competição sobre qual é o pior, mas a pessoa para de beber, e se ela voltar a beber, existe uma tendência a voltar a ter o padrão compulsivo, mesmo após anos sem beber. Então a maioria, tá? Não existe sempre, mas é a maioria, nunca mais vai poder beber normalmente. Nunca mais vai poder beber normalmente, porque senão vai cair nessa correnteza, porque senão vai ser dragado, sugado para essa parada. E olha, eu digo que isso é amargo porque é amargo. É mentira dizer que tudo bem. É desagradável, é um problema que se pudesse não existir, melhor, né? Melhor. Se pudesse não existir, melhor. E é por isso que muitas vezes o alcoolista se debate com essa parte. Aí ele para de beber, mas esse circuito ainda ele existe. É como se fosse uma musculação, tá? É como se fosse uma musculação cerebral. O alcoolista vai bebendo, o contexto vai determinando uma série de experiências, né, que vão favorecendo que isso vá se encaixando. E o que acontece? É como se fosse uma musculação dessa área do cérebro. Essa área do cérebro aqui, que é a área do sistema de recompensa cerebral. Ele vai sendo enganado, ele vai sendo perturbado, por isso que esse comportamento tende a acontecer. É como se estivesse assim, ó. Vamos imaginar que você foi fazer musculação durante muitos anos. Fez musculação durante 10 anos, aí você parou de musculação durante 5 anos. Se você voltar para a academia, você vai pegar músculo mais rápido do que quem nunca fez academia, com quem está começando do zero. Entende? Mas, então existe esse retorno, uma tendência ao retorno ao padrão compulsivo, mesmo após anos sem beber. Certo? Então é o seguinte, aí estão dizendo assim, reflete em todos. Aí agora eu digo o seguinte, eu não estou dizendo aqui que o alcoolista é um coitadinho, tá? Eu não estou dizendo em absoluto isso, não estou dizendo que ele é um coitadinho, eu não estou dizendo que ele não tem responsabilidade pela doença dele, não estou dizendo isso, muito pelo contrário. Eu estou dizendo para você a importância de você entender esse problema para você ter uma estratégia, que possa dar conta de reverter essa parada. Porque essa estratégia existe. E deve ser, se você, daí tem gente que fala assim, Vitor, mas olha, essa doença afeta todo mundo. É verdade, afeta as pessoas ao redor. E aí, daí eu te digo o seguinte,
Por que dá para mudar isso daí? Por que é mais fácil até o familiar mudar isso daí? Por que é mais rápido quando é o familiar que começa a mexer nisso? Por quê? Lembra que eu te falei que o cérebro é como se fosse um músculo, tá? O nome disso é plasticidade neural. O alcoolismo é como se fosse uma doença e é como se fosse também um hábito. Grosseiramente, um hábito, ele estimula essa parte do sistema de recompensa cerebral e vai estimulando, vai fazendo a pessoa adotar este comportamento. Aí tem gente que fala, quando tá triste, bebe. Quando tá frio, bebe. Quando tá com calor, bebe. Por quê? É um hábito que foi se repetindo com vários contextos. E aí, beleza, ficou reforçado. Só que da mesma forma que é um músculo, esse hábito também pode ser revertido. Essa parte do cérebro ela também pode ser enfraquecida. E como o hábito ele é reforçado, qualquer hábito, ele é reforçado fortemente pelo contexto. Eu não sei até que ponto isso é claro para você e eu não sei até que ponto eu vou conseguir esclarecer 100% esse assunto nesse vídeo, mas eu preciso que você entenda alguns conceitos, tá? O hábito ele é reforçado também muito fortemente pelo contexto. Então, quando alguém me fala assim, Vitor, o alcoolista ele tem mais que chegar no fundo do poço, porque o problema é dele, a responsabilidade por resolver é dele. Para mim, das duas uma. Ou a pessoa não entende nada ainda sobre como os hábitos acontecem e continuam, ou ela só está dizendo que ela não está afim de se envolver porque isso não é importante para ela, porque esse problema, apesar de afetar ela prefere não lidar com ele. Ok, eu estou falando aqui para o primeiro tipo de pessoa que pensa isso, mas quer fazer algo a respeito, quer entender sobre os hábitos, porque assim, o alcoolismo ele só continua acontecendo, e eu estou falando isso muito fortemente, e eu vou te explicar o porquê, por uma questão, tá, de incentivos, de reforçadores, de consequências no cotidiano, no dia a dia. É um hábito que vai se repetindo, é um hábito também da família que vai se repetindo, é uma reação familiar que vai se entrando numa cadeia de hábitos e que vai se repetindo. E daí, se ninguém pensar sobre esse negócio, isso vai ficando um padrão tão natural que coisas absurdas começam a soar naturais. E por isso que às vezes muita gente me assiste e se assusta. Fala, Vitor, meu Deus do céu, como é que eu não vi que isso estava na minha cara? Pois é porque o hábito ele precisa de atenção para você reconhecer que ele está acontecendo. E ele é uma rede de influências. Então, é o cotidiano do alcoolista, são as interações com os familiares, ou a falta dessas interações que vão determinar se ele vai continuar bebendo ou se ele vai parar de beber. Vitor, você está falando uma coisa muito forte. Prova. Tá bom, eu tenho várias formas de provar o que eu estou dizendo, para defender essa minha ideia. E a primeira delas eu vou falar de estudos científicos. Como é que a gente conseguiria compreender que desde 1987 tem estudos sobre treinamento familiar? Treinamento familiar sobre o quê? Sobre comportamentos, sobre essas contingências, sobre esses reforçadores. E como é que a gente pode olhar para isso e perceber que quase nenhum alcoolista querendo parar de beber, e depois que o familiar passa por esse treinamento, que ele consegue aprender sobre como lidar com um alcoolista resistente a parar de beber, aquele alcoolista com toda essa síndrome que eu te falei, resistente a parar de beber, ele não quer parar de beber, gosta, diz que vai morrer bebendo, não quer nem saber do assunto. Como é que esses familiares, depois de poucas sessões de treinamento familiar, conseguem chegar a números próximos, tá? Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, de 7 a cada 10 alcoolistas parando de beber. 7 a cada 10.
passam a querer parar de beber, conforme o familiar aprende a lidar com essa parada. 7 a cada 10. Ah, Vitor, poxa, eu acho muito difícil isso ser acaso, coincidência. Eu acho que essa é uma forma de a gente conseguir começar a entender que o alcoolismo realmente é uma doença que vai se alimentando do cotidiano, do contexto, de pequenas coisas, que repetidas ao longo do tempo se tornam hábitos, tanto para o alcoolista quanto para o familiar, que acabam sendo alimentados. E mini hábitos pequenos podem mudar o curso de uma história, de uma vida. Então, em geral, se a família deixa... Isso aqui é conhecimento científico. E não é novo. E não é misterioso. Só tá aí para quem quiser ver. Só que a maioria não quer ver. A maioria não procura sobre isso. A maioria continua com mitos sobre o alcoolismo. Ou pensando milhares de coisas. Tipo, ainda continuam naquele modelo moral do alcoolismo. Pensando que ou um é culpado, ou o alcoolista ele é sem caráter, ou a família que não ajuda. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Estou falando que existe uma coisa que acontece no cérebro humano, da interação do alcoolismo com a família, e que essa parada tem um certo funcionamento, uma certa natureza. E quando se entende a natureza disso, se passa a dominar isso e se passa a ser capaz de reverter essa parada. Entende? E daí ainda me choca. E eu gostaria que pudesse chocar vocês, na medida em que você conhecer mais sobre isso, entender mais sobre isso, de que, em geral, as pessoas têm a tendência a deixar o alcoolista por conta própria, para parar de beber por conta própria. Ah, deixa ele parar de beber por conta própria. Sabe o que acontece quando deixa ele parar de beber por conta própria? É impossível ele parar de beber? Não é impossível, mas é improvável. A tendência é só ele piorar. E aí as famílias, por não saberem disso, ficam esperando duas coisas que são horrorosas, né? Ou são improváveis, que é ou um milagre ou uma tragédia. Ou um milagre ou uma tragédia. E geralmente milagres são raríssimos. E tragédias são muito mais comuns. E aí leva o quê? 20 anos de um alcoolismo que poderia ter sido revertido muito no início. Ai, Vitor, é só você que fala isso, então vai estudar. Se você pode, não precisa acreditar em mim. Pesquisa, conversa com profissionais especialistas na área, não precisa acreditar em mim, Vitor. Eu não inventei a ciência, longe disso. Eu só estudei e eu só mexo só com isso. Por isso que eu estou falando isso. E é o seguinte, vou te contar uma história do porquê que isso é importante, tá? Porque tinha uma esposa, tá? Uma aluna minha, inclusive, que tinha o seguinte: ela achava que daria para o marido dela beber moderado. Ela não tinha entendido ainda o alcoolismo. Ela não tinha entendido. E o que acontecia? Ela tentava sair para jantar com ele. E, de novo, a mesma história de muita gente, tá? Ah, meu marido é uma pessoa legal, mas quando ele bebe, ele vira outra pessoa. E daí, poxa, daí eu tento sair com ele para jantar. E aí eu quero tomar só uma taça de vinho com ele. Mas que saco, que droga! Ele não se controla. E ela ficava muito frustrada com ele. E isso durou quase 20 anos. Quase 20 anos. Até ela entender que, poxa, o alcoolismo é uma doença, cara. Pois é, depois que começa a beber, é mais difícil. E aí ela começou a entender que não é que o marido dela odiava ela, ele estava preso naquele ciclo ali e que ela precisava de uma estratégia diferente. E aí, quando ela começou a perceber isso, ela começou a enxergar as outras opções que haviam para ela lidar com essa doença. E daí acontece uma coisa que é muito importante, que assim, quando eu trabalhava só com alcoolistas, eu passava metade do tempo fazendo eles entenderem isso. E olha, e se eu precisar passar metade do tempo com você, familiar, para você entender isso, porque isso é muito fundamental, é você entender que existe o alcoolismo e o comportamento associado ao alcoolismo, e existe a pessoa, que é totalmente diferente daquilo. Você não pode avaliar a personalidade de uma pessoa a partir do comportamento que ela tem quando ela está com o alcoolismo ativo. Simplesmente porque não é justo, simplesmente porque não corresponde à realidade. E é por isso que depois que o marido dela parou de beber,
Ela ficou surpresa, porque ela achava que ele não amava mais ela achava que ele não se importava mais com os filhos, nasceu o neto dela, e ela achava que ele não se importava nem com o neto. Daí quando parou de beber, virou outra pessoa, totalmente diferente. Porque não é a pessoa. E o próprio alcoolista às vezes não entende isso, e ele começa a se chicotear. Pensa, nossa, eu sou uma pessoa realmente sem vergonha. Eu sou uma pessoa sem caráter. E aí daí, o que você acha que quando uma pessoa pensa isso a respeito de si própria, o que ela vai fazer? Vai tropeçar de novo no ciclo do alcoolismo. De raiva, de dor, de decepção, de dor, no fim das contas. Por quê? Porque não entende que o alcoolismo é uma doença e que quando isso está acontecendo não corresponde a quem essa pessoa é, não corresponde. E se você tratar ela de uma forma assim, poxa, é quem ela é, então vou me separar porque isso aí não dá certo, você pode decidir isso a qualquer momento. Mas pelo menos que essa decisão seja informada, que você entenda o que está acontecendo. Né? Que você entenda o que você está fazendo, com quem você está fazendo, em que circunstâncias, o que significa essa parada que você está enxergando. Porque chega de tiro no escuro, né? Chega de tiro no escuro. Então é o seguinte. E daí olha só. E eu canso de receber depoimentos, tá? Teve uma aluna minha que falou que o namorado dela, né? Que ela falou o seguinte, falou, cara, que o namorado dela agradeceu ela. Falou, cara, você é parceiro, eu posso confiar em você. Por quê? Porque muitas vezes quando o familiar consegue tomar esse start, quando ele toma essa iniciativa de fazer o start, de começar a colocar as estratégias em ação para fazer o alcoolista parar de beber, o familiar fica mais leve e o alcoolista também fica mais satisfeito e mais feliz. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. E o namorado dela agradeceu ela. Agradeceu muito ela. Beleza, agora tem gente que vai pensar, agora é a turma do Mas Vitor. Mas Vitor! Agora chegou no momento Mas Vitor. Mas Vitor! Vamos chegar no momento Mas Vitor. Mas Vitor! Vitor, olha só. Família não é centro de reabilitação. Família? Que é isso? Agora a família virou centro de reabilitação. Você tá ficando louco? Que é isso? O alcoolista ele faz e apronta, a responsabilidade é dele. E aí o que acontece? A responsabilidade é dele, é que tem duas opções, né, gente? Sempre tem duas opções de lidar com as coisas. A gente olhar para o que está acontecendo de errado lá fora. Como eu queria que o alcoolista fosse diferente. Vitor, família não é centro de reabilitação. Você vê essa história de amor contra o alcoolismo aí? Isso aí é balela, isso aí é porque você nunca viu um alcoolista na sua vida, isso aí é porque você não tá na pele, porque só uma mãe, só uma irmã, só uma filha sabe o que é sofrer com o alcoolismo, Vitor. Mas sabe o que é isso, querido, minha querida? Olha só o que é isso. O nosso inimigo aqui, o alcoolismo, ele tem uma estratégia de guerra antiga. É uma estratégia bem simples até, mas ela passa debaixo do nariz e ninguém enxerga. E por conta dessa estratégia, o alcoolismo faz o quê? Ele rouba o seu familiar, ele mata o seu familiar e ele faz você sofrer por anos a fio, sem solução, se sentindo incapaz, frustrada e esgotada por conta dessa estratégia simples que está embaixo do seu nariz. E que se você não entender essa estratégia do inimigo, você vai tropeçar nela e você vai sofrer por tropeçar nela. E essa estratégia é qual? É pensar que o alcoolista, ele é o alcoolismo, que a pessoa é aquilo ali. E daí você começa a ficar com raiva dela, raiva do sintoma dela. Ela própria já fica com raiva do sintoma dela. Aí o que acontece? Você fica com raiva dela, afinal de contas, não foi um irmão legal, não foi um pai legal, não foi um filho que te deu orgulho, não foi um marido que foi presente. E aí você começa a nutrir por ele um ódio muito grande, um ressentimento, pensando, poxa, essa pessoa aí não vale nada, nossa, eu só perdi a minha vida com ela. O que acontece? Divide, afasta, isola. Isola, igual um leão quando vai pegar uma presa na savana. Ele isola aquela presa, porque sabe que se tiver a manada junta, ele não consegue pegar a presa. Agora, quando ele isola uma presa, ele pode se matar essa presa à vontade, porque ela está sozinha e isolada. E isso acontece embaixo do seu nariz, enquanto você reclama sobre o alcoolista, ao invés de pensar sobre como você poderia tornar a sua vida melhor.
Entende? Essa é uma parada. E daí tem gente que vai falar assim, ah, é verdade, como ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada? Cara, se você quer aprender, você vai aprender. Se você não quiser, você não vai. Juro pra você. Vitor, você está dizendo então que a culpa é da família, então? Vamos esclarecer isso. Não. Mas eu estou falando assim, ó, sobre existem formas das famílias se organizarem. Eu não estou aqui, juro para você, eu não estou aqui para dizer como é que as famílias devem ser, como é que você deve gerir a sua família, como é que você deve entender como a sua família tem que se enxergar. Se na sua família é cada um por si, mesmo agora que você está sabendo que o alcoolismo é uma doença, você pode achar que você não tem nada a ver com isso. E eu não estou dizendo que você é obrigado ou obrigada a fazer isso. Eu só estou dizendo que vale a pena. E daí tem gente que vai dizer o seguinte, a turma do Mas Vitor, quem quiser ajudar, Vitor, você está falando um negócio muito louco, Vitor. Você está falando um negócio muito louco porque é o seguinte, Vitor, você não entende sobre família, você não entende sobre alcoolismo. Quem tenta ajudar o alcoolista sempre adoece junto com ele. Não tem, é uma sentença de morte para a família, Vitor. E eu vou te dizer por que não é. Primeiro eu vou te falar de pesquisas científicas sérias que mostraram o seguinte, que olha, tem várias formas de lidar com o alcoolismo na família. Tem gente que prefere ignorar o problema. Tem gente que prefere fazer uma série de coisas, né? Tem vários tipos. Tem gente que confronta, tá? Eu não vou te descrever a fundo todos os estudos que tem, tá? Mas quero te simplificar. Pesquisas sérias sobre o treinamento familiar, treinamento de verdade, treinamento, mostram que quando a família aprende a lidar com um alcoolista resistente a tratamento, aquele que não quer ajuda, aquele que não quer se ajudar, que é o grande desafio, né? O que acontece? O que acontece com o familiar? Porque isso é importante ser compreendido, né? Qual a consequência pro familiar? E o que a gente tem de dado científico, sério, com base estatística, estudos fortes, né? Mostram que reduz no familiar sintomas depressivos, ansiedade, raiva, sintomas físicos e até a felicidade geral dentro do relacionamento familiar. Isso é um efeito colateral para o familiar, estatisticamente comprovado, tá? E não precisaria da ciência falar isso, porque toda semana eu recebo mensagens de pessoas que me dizem, olha, que estão ficando mais fortes, que estão se sentindo melhor, que estão se sentindo menos tristes, que estão se sentindo menos incapazes, que estão se sentindo mais leves, conforme vão aprendendo a lidar com o familiar. Toda semana eu recebo mensagens de gente dizendo isso. E assim, e pensa o seguinte, porque olha só, conforme você aprende, se você está esgotado emocionalmente, significa o quê? Que você não está sabendo fazer essa parada. Não vem me dizer que você está sabendo fazer direito, que você está sobrecarregado demais e que você está morrendo, que você está emocionalmente estressada e esgotada. Por quê? Quando você está aprendendo a resolver um dos maiores problemas da sua vida, talvez o maior problema, porque ele é um buraco, se você não lida com ele, é um buraco negro, se você não resolve ele, não fecha esse buraco negro, o resto da sua vida familiar vai sendo sugada para dentro dele. Se você não lidar com esse problema, ele tende a gerar outros problemas. Então, só de você lidar com esse problema, o resto vai sendo maior. Não tem segredo nenhum, Vânia, não tem segredo nenhum, o segredo é entender, não tem segredo sacada, pílula mágica, o segredo é sentar e entender. O segredo é sentar e entender. O inimigo, você acha que o inimigo teria um segredinho, assim, vai resolver sua vida como um segredinho? Mesma coisa, me dá um segredo, Vitor, para emagrecer. Cara, não tem segredo, né? Até emagrecer é até mais simples, porque é mais acessível esse conhecimento, né? Mas agora é o seguinte, se você está cansado de lidar com o alcoolista, porque você está lidando, estou tentando ajudar e estou esgotada. Deixa eu te explicar uma coisa, até exercício físico faz mal, se você não souber fazer. Até exercício físico. Se a pessoa não faz exercício físico direito, o que acontece? Ela vai ter problemas articulares, ela vai ter problemas musculares, ela vai ter problemas de várias naturezas. Por quê? Você não sabe fazer direito. E tá tudo certo, ninguém nasce sabendo fazer tudo. Agora, quanto você vai valorizar na sua vida, quanto você, familiar, vai colocar como prioridade na sua vida fazer isso direito? Direito.
Ah, Vitor, eu só vou fazer se for fácil. Só vou fazer e qual é o custo para você de dificuldade? Não saber fazer isso. Entende? Então o jeito errado é você ficar esperando o alcoolista chegar no fundo do poço, você achar que é só uma fase, você achar que a internação vai resolver todo o problema e acabou. Ah, eu vou internar ele, Vitor, daí vai resolver o problema, aí vai voltar e vai estar curado, como se fosse, sei lá, nem sei o que, poucas coisas, né, que se resolvem com uma internação. Ou achar que, Vitor, é uma doença, então agora eu vou dar um remédio que vai curá-lo. Cara, é esse tipo de coisa que faz as famílias sofrerem durante tantos anos. Não entender que é a rotina, é o cotidiano, é o hábito que vai se criando. E agora, você entender sobre como essa doença age, que ela se aproveita. Qual que é o jeito certo então? Quer saber o segredo? Qual é o segredo? Olha lá, Lucinéia se sentindo mais leve. Olha que beleza, hein? Lucinéia, que beleza. Uma galera aqui. Revela o segredo, Vitor, olha só. Revela o segredo tá aqui, vou te dar o segredo, que não é segredo, mas ele precisa ser dito. O segredo é você entender sobre como essa doença, hoje, ela se aproveita das suas interações familiares, as suas interações com você e o alcoolista que você ama, ou até mesmo a falta dessas interações. Esse é o segredo, é o cotidiano. Não é assim, vai chegar e vai fazer uma grande coisa que vai fazer a mudança acontecer. São alguns pequenos ajustes. A maior parte das minhas alunas que contam histórias lindas de transformação, que muitas delas você viu na Semana ACA, o que acontece? Foram pequenos hábitos que foram sendo feitos do jeito certo, que foram traçando grandes mudanças. E não é uma coisa de anos, não. É uma coisa que leva pouco, não é tão demorado. A média desses estudos que eu te falei, de 70% começarem a querer parar de beber, a média desses estudos foi 4 semanas. Compara isso com a média de 20 anos para a pessoa parar de beber normalmente. Então compara essa diferença. Agora é o seguinte, então o que você tem que fazer? Buscar conhecimento, que nesse caso é poder. É justamente o elemento mais importante. É o conhecimento que é capaz de mudar histórias. Como a Helena, tá? Eu vou falar eu não perguntei se eu poderia usar o nome dela, mas ela falou que eu poderia usar a história dela. Então eu vou chamar ela de Helena. A Helena que me contou o seguinte, que faz 26 anos que ela estava tentando fazer o marido parar de beber. Só que ela não sabia como fazer. Ela tinha procurado uma série de pessoas que falavam para ela largar o marido dela, e ela não queria fazer isso. Ela não achava isso certo. E ela estava há 26 anos tentando fazer o marido parar de beber, ouvindo todo tipo de reclamação da família. O que acontece? O que aconteceu? Ela me contou essa semana, foi muito emocionante. Pela primeira vez em 26 anos, o marido dela ficou 40 dias sem beber. Depois de 26 anos. Cara, esse é o poder do conhecimento. Esse é o poder do entendimento sobre o alcoolismo. Esse é o poder, para mais que isso. Não é só... Eu sei que, olha, quando a pessoa começa a aprender isso, e daí vai entender o quê? Não é que é demorado o processo. É que, assim, não adianta... Eu poderia até fazer assim, jogar a informação para você. Assim, vai lá, olha, a Vânia tá falando assim, não sei se foi a Vânia ou quem que falou assim, me fala aí qual que é o segredo. Eu juro para você, se eu falar para você tudo direto, assim, solto. Se eu soltasse o meu curso online, que eu deixasse livre no YouTube para todo mundo entra e faz o curso, eu te garanto que a maioria não ia conseguir, não ia fazer. Por quê? O primeiro passo para você conseguir fazer isso dar certo é você entender a importância do conhecimento. É você entender a importância de você estar preparada. E é você estar comprometida com fazer isso funcionar. Porque nem o alcoolista parar de beber, nem você fazer o alcoolista parar de beber, é algo que vai ser assim, que vai vir do céu, que vai vir uma pílula que você vai tomar mágica, e daí, e tá cheio de gente vendendo isso aí por aí, né? Uma pílula mágica, e daí o que acontece? Você vai se frustrar, vai se decepcionar e vai ficar chateado. Poxa, isso aí não dá certo, ou o alcoolismo é uma sentença de morte.
é só viver com o alcoolista, é só sofrer e é só adoecer. Não. Sofrer e adoecer, né, não é o normal. Isso é um sintoma de não saber lidar com o alcoolismo. Então, eu vou te dar um método, eu vou te dar um pequeno passo para você começar a fazer já. Tá? O primeiro passo. Eu sei, tá? Que o que eu estou dizendo aqui pode ser chocante, ele pode ser demais, pode ser uma coisa assim, olha, Vitor, eu não sei, às vezes eu entendo, tá? Ninguém me falou isso abertamente, mas eu sei. Eu sei que tem gente quando me escuta fica com raiva, porque é uma coisa muito nova, é uma coisa muito diferente, é uma coisa que talvez nunca tenha ouvido falar tão escancarado, que dá sim para fazer, que tem pesquisa, que é sério esse negócio, que não é brincadeira. E daí uma série de pessoas pode falar para você assim, ó, ai, você, mãe, você tem que deixar o seu filho sofrer, ou você tem que largar seu marido, ou deixa quebrar a cara. Eu tenho certeza que você já ouviu muita gente falar disso. Você tem mais é que parar de se importar com o seu familiar e praticar, deixar ele colher as consequências dos atos deles, como se fosse meramente um estilo de vida. Então, o que é o primeiro passo que eu te dou? Escolha. O ambiente molda a gente. O ambiente molda a gente. Você também precisa estar num ambiente que tem uma mentalidade voltada para resolver e para atingir os seus objetivos. Você precisa escolher quem você vai ouvir. Tem muita gente, muita informação sobre isso, bem variada. E eu sei que talvez eu seja a única defendendo essa bandeira desse jeito. E tá tudo bem. Agora, escolha de verdade quem você quer ouvir. E se cerque, eu não estou falando só de mim também. Eu estou falando de outras pessoas ao seu redor que também tenham esse propósito, que também tenham essa intenção. Porque essas pessoas que você se cerca vão te ajudar, vão ser teus parceiros nessa jornada e vão te dar o incentivo certo para você poder também fazer as mudanças corretas para atingir o seu objetivo, para realizar esse seu objetivo que é tão importante. É muito importante que você escolha quem você vai ouvir, quem você vai andar. Ao invés de ficar preocupada com quem o alcoolista está escolhendo andar, enquanto a mudança ainda não aconteceu, escolha você, quem você quer ouvir, que tipo de pessoas, que tipo de informações, porque quanto mais você ficar contaminada com certos tipos de informações, que eu sei que muitas você vai encontrar, quem tenta ajudar o alcoolista é um codependente, isso vai gerando o quê? Vai gerando um drama na vida das pessoas. Então escolha, hoje, tá? Começa hoje, certo? Gente, foi um grande prazer fazer essa live com vocês hoje, espero que tenha sido proveitosa para vocês, certo? Para entender um pouco melhor o que é o alcoolismo, para você não se apavorar, olha, meu familiar faz isso, ele é um sem vergonha, ele não tem caráter, ele não merece amor, é errado eu amar uma pessoa que age assim. Poxa, essa pessoa tem uma doença, ela tem responsabilidade sobre a doença? Tem, mas assim, tem ferramentas para você poder inverter o jogo, para mudar essa parada, para você poder viver uma história diferente, para você e para sua família. Uma boa noite para você, até a próxima e tchau!